Vou falar uma coisa, eu fiquei assustada com isso. Daniel, muito boa tarde. Que história é essa que o filho da Gal Costa está pedindo para exumar o corpo da mãe para ter certeza da causa da morte dela? Olá, Kátia, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Brasil. Pois é, Kátia, o Gabriel Costa, ele completou maioridade agora recentemente, 18 anos, e só agora, né, ele pôde tomar essas providências, porque após a morte dela, ele discordou de algumas atitudes da madrasta dele. E ele solicitou ontem à Justiça para que fosse feita a exumação do corpo da cantora, para que desse por definitivo a causa-morte dela. Agora, sabe o que eu achei estranho? A gente estava até conversando aqui antes do programa começar, né, Alex? Sim. E a gente lembrou que quando a Gal Costa faleceu, teve muita gente que falou, mas ela era muito maltratada pela companheira, ela era agredida fisicamente pela companheira. Será que é isso que levou o filho da Gal a entrar também com esse processo, vivenciando o dia a dia da família? Então, na verdade, Kátia, a causa-morte dela é a causa-morte presumida, né? Certidão de nascimento. E certidão de nascimento, gente, perdão, certidão de óbito. Foi um infarto agudo no miocárdio ou um tumor maligno de crânio ou pescoço. Só que a revista Piauí, meses após o falecimento dela, eles divulgaram, né, apontaram que a empresária Vilma Petrillo, a viúva dela, era acusada de golpes financeiros, assédio moral contra ex-funcionários e ameaças. Então, assim, o Gabriel, devido a essas acusações, né, que foram expostas da madrasta dele, ele tomou essa decisão. Mas, como eu falei anteriormente, só pôde se posicionar dessa forma após a maioridade que ele completou recentemente, 18 anos. Mas você lembra que na época do falecimento da Gal, muitos amigos também falavam que a esposa dela... A Vilma, né, Alex? Não deixava, não foi isso, Alex? Uhum. Não deixava os amigos chegarem perto, meio que bloqueava. Era o que as famílias, o que as pessoas diziam, amigos dela. Não nós, porque a gente nem conhece, não conhecia ela, infelizmente, nem esses amigos, né, Alex? Sim, até esse parceiro, esse funcionário, era um assistente dela, né? O Daniel vai lembrar disso também. Dizia que, de alguma forma, a Vilma isolava a Gal Costa e que tinha ali um comportamento talvez um pouco tóxico, um pouco agressivo verbalmente, que já teria presenciado discussões muito, muito envolvidas também com dinheiro. Lembra da história que ele falou assim, porque você já tá velha, você já não ganha dinheiro suficiente? Ele até relatou isso, né, na Falava pra ela que ela não tinha, ninguém tinha contratante pra contratá-la. Né? Não foi isso? Sim, Kátia. No fim da vida dela, os últimos momentos, esse funcionário expôs essa situação que já havia de algum tempo, que a Vilma ela maltratava a Gal Costa e ela usava essas palavras, né, e fazia com que a Gal ela se sentisse cada vez mais desvalorizada. O filho também acompanhou isso. Ele também, eu fiquei sabendo por fontes ligadas à família, né, e aos amigos, que no finalzinho da vida dela, o filho queria tirar ela de casa, né, ficar só ele e a mãe, mas infelizmente, né, ela não durou muito, né, 77 anos. E agora ele está buscando aí saber realmente a causa-morte. E também, além disso, né, ele tá pedindo à Justiça que os restos mortais da Gal Costa seja transferida. Ela está enterrada aí, né, em Consolação, em São Paulo, e ele quer que venha para o cemitério aqui do Rio de Janeiro para que a Gal Costa seja enterrada ao lado da mãe dela, já que ela comprou ali um espaço e o desejo dela em vida é que quando ela falecesse, ela fosse enterrada no mesmo lugar da mãe. E a Vilma, né, a esposa dela, ela descumpriu esse desejo da Gal Costa. Então, assim, muita coisa errada nessa história. Eu acredito que ainda muita coisa vai acontecer e muita coisa vai vir à tona, Kátia. Eu acho que ainda tem a história da partilha, da herança, que também o Gabriel não quer que a Vilma participe, tem esse direito. Doutor Francisco Gomes está com a gente. Doutor Francisco, é fácil do Gabriel conseguir a exumação do corpo da mãe para conseguir ali ter a causa da morte de fato dita com um pouco mais de detalhes? O que teria causado? Se foi mesmo um infarto, se foi alguma outra substância, o que pode ter acontecido? Eu não acho que seja muito fácil, não. Porque eu acho que aí a gente está confundindo duas coisas.
tem um relacionamento supostamente abusivo, com tudo isso que vocês falaram, maus tratos, e aí pode haver discussão em relação à própria união estável, o casamento, a herança. Tudo isso é uma discussão. Agora, uma necrópsia, ela serve só se você está contestando a causa da morte. E a causa da morte, o laudo parece bem claro. Houve um ataque cardíaco e haviam 2 tumores, um no cérebro e um no pescoço. Quer dizer, é muito difícil um laudo como esse estar errado, né? E, além disso, se a questão é dizer, ela foi agredida, você não vai conseguir, a essa altura do campeonato, ter mais nenhum edema no cadáver. Tá? Então, são 2 coisas distintas. Eu acho que ele pode brigar para provar o relacionamento abusivo, mas o tipo de prova que ele tem que fazer são através das testemunhas, de todas as histórias que se conhece, etc. e tal. O juiz que vai analisar a questão da exumação, você pede a exumação quando você duvida do que está escrito no laudo. E não há nenhum fundamento aí que prove que o laudo está errado, ou que dê um indício de que esteja errado. Não tem a ver a causa da morte com o possível relacionamento abusivo ou com a separação de bens e o que vai acontecer. Então, quer dizer, quem está auxiliando o Gabriel está auxiliando da forma errada, né? Eu não conheço todo o processo, mas a princípio... Mas por essa parte, sim, né? Nessa parte, sim. Você prova o relacionamento abusivo com testemunhas. Você tem, inclusive, reportagens, a própria reportagem da Piauí, que apontou 5 ou 6 fatos que seriam abusivos e colocou lá as pessoas que teriam presenciado. É aí que você consegue provar um relacionamento abusivo. E não através de um cadáver que já está lá há um bom tempo e que, por regra, a gente tem que o cadáver é inviolável. Você não deve mais mexer, a não ser que haja uma causa muito justa. Entendeu? E que talvez também o Gabriel não tenha dito tudo que ele desconfia, ou que ele acha, ou que ele imagina, ou que ele tenha certeza, dentro do que pode se dizer certeza, para pedir exumação. Então, dependendo do que o juiz determinar, se o juiz disser que sim, aí a gente vai começar a entender que talvez tenha algum outro motivo que ele não contou para que ele peça essa exumação, né, doutor? Exatamente, porque isso é uma petição que corre em sigilo na justiça, né? Porque você aponta causas sensíveis, você tem que fundamentar um pedido de exumação. E ali você apontou causas muito sensíveis e provavelmente não se divulgou. Então, a gente está falando sobre o que a gente conhece hoje. O que a gente conhece hoje não surgiu um motivo. Sim. Mas eu acredito que o advogado dele deva ter visto um motivo. Né? Alguma coisa a mais.